Olá! Então vamos dar início ao nosso tema principal desse processo de formação, que é a avaliação diagnóstica. A avaliação diagnóstica é uma das possibilidades que nós temos de organizar um processo avaliativo. Tá? A gente tem a avaliação formativa, avaliação somativa e a avaliação diagnóstica. Tá? A gente pode entender por avaliação diagnóstica aquela que vai oferecer uma reflexão sobre a importância do início de um trabalho com uma turma ou com um grupo de alunos a partir de uma leitura de como cada um e do grupo eles estão se desenvolvendo, os nossos alunos, né? Um perfil de turma como um todo e do perfil individual de cada aluno e de cada aluna. A gente precisa considerar, quando pensa no processo de avaliação e de avaliação diagnóstica, é que esse meu aluno ou essa minha aluna, ele não chega até a nossa turma, ele não chega até nós partindo do zero, tá? Ele traz com ele as suas vivências, a sua história, o seu dia a dia, a sua cultura, né, as culturas da sua infância. E nesse momento que a gente vive, é relevante considerar que os processos de aprendizagem que acontecem nas famílias e nas casas e de como organizar também o planejamento das atividades que vão ser desenvolvidas nesse momento de ensino remoto. Por que eu destaco essa questão do planejamento? Tá? A avaliação, ela faz parte do processo de planejamento docente, mas hoje a gente tem um desafio de realizar um planejamento considerando vários cenários. E para isso, buscamos várias estratégias, diversificar as estratégias para oferecer o acesso ou a todos ou o maior número de alunos. Quando a gente fala em ensino remoto, a gente entende que isso não implica só no uso da tecnologia, mas também de material impresso, de uso de meios de comunicação, de formas de relacionamento entre a escola e as famílias, né, diretamente, que hoje são parte importante desse processo, né, desse planejamento e do desenvolvimento dessas atividades. Então, quando a gente pensa em planejar atividades para o modelo que a gente tem de ensino remoto, com tanta diversidade de acesso, alunos com acesso, alunos sem acesso, aquele aluno que não tem acesso que consegue ir à escola, talvez buscar um material, ou que a gente consegue entregar um material para ele. Os tempos, eles são diferentes, né? Eles não acontecem no mesmo tempo que a gente planejava na sala de aula. Eles acontecem num tempo diferente, no tempo da família e de como a família se organiza e do quanto essa família tem tempo e da sua rotina para poder interagir com essa criança, com esse aluno nesse processo de aprendizagem. Então, isso é um desafio que a gente tem de estar organizando esse processo de aprendizagem. E aí vem uma outra questão que eu acho que cabe a gente conversar nesse momento, que é a questão também da documentação da prática pedagógica, né? Como a gente documenta e organiza todos os processos de aprendizagem que a gente está oferecendo para esse aluno nesse momento. Isso vai ajudar e vai dar suporte depois para se pensar no desenvolvimento, na aplicação de uma avaliação diagnóstica num retorno. Né? Eu vou conseguir olhar para essa trajetória, se ela tá, como ela foi documentada, do que foi planejado, de como foi pensado, de como a gente está considerando os processos de aprendizagem também. Né, de uma aprendizagem mais dinâmica, considerando mais o mundo da vida, aprendizagem
voltada para o desenvolvimento de uma cidadania, do meio ambiente, da própria questão da saúde e de ações que podem ser desenvolvidas entre a criança e a família, que se considere todas as etapas ou os processos de aprendizagem dessas atividades, né? Desde a organização, como isso é trabalhado, todo o aprendizado que está tendo para além daquele aprendizado que a gente teria dentro do nosso espaço de sala de aula formal, né? Então, pensar a questão de como se planeja e como se documenta essa prática pedagógica que a gente está aprendendo a fazer hoje, a partir da nossa realidade, são fatores que precisam ser considerados para que a gente possa pensar depois no processo de uma avaliação diagnóstica. A avaliação diagnóstica, ela nos oferece elementos para perceber o que os alunos já aprenderam, né? Então, a gente pensa e trabalha com avaliação no sentido de um recurso, né, de uma ferramenta que a gente tem para nos auxiliar num objetivo maior, que é o processo de aprendizagem desses alunos, né? E aí se considera, ou a gente precisa se questionar, então, além dos saberes do currículo e da organização dos conteúdos, das habilidades e competências que precisam ser desenvolvidas, ou dos campos de conhecimento e do que nos traz a BNCC, como é que a gente está organizando e pensando essas questões para a própria viabilização da documentação e também da validação, né, desse tempo diferente que a gente tem de aprendizagem para a carga horária do ano letivo. Tá? Então, a avaliação diagnóstica, ela nos apresenta um recurso para poder perceber o que aquele grupo já sabe, o que ele conseguiu aprender, para que a partir dali eu possa organizar o meu planejamento. Como eu vou trabalhar o que eu ainda preciso cumprir dos meus objetivos de aprendizagem, para contemplar tanto a turma como os alunos de modo individual, né, para conseguir oportunizar para esse aluno a possibilidade de acompanhar e de aprender o que está previsto para aquele ano letivo. Então, ele vai ser sempre no sentido de que o professor possa compreender os conhecimentos prévios desse aluno antes de iniciar, normalmente antes de iniciar um ano letivo, mas é um modelo de avaliação que também pode ser aplicado durante o processo do ano letivo e agora com uma orientação, então, do parecer número 5 do Conselho Nacional de Educação, que vai nos orientar a organizar uma avaliação diagnóstica no retorno das aulas presenciais. Então, eu vou resgatar aqui o que vai nos dizer o parecer do Conselho Nacional de Educação acerca do processo de avaliação diagnóstica. Tá carregando, acho que não vai carregar. Olha só o que nos acontece quando a gente trabalha com tecnologias. Mas então o parecer ele vai nos dizer que cada rede de ensino precisa desenhar essa proposta de avaliação diagnóstica, precisa organizar um modo, né, de poder estabelecer critérios
para que essa avaliação seja desenvolvida nesse retorno das aulas, tá? Então, a avaliação diagnóstica, ela vai nos oferecer elementos para compreender a realidade da turma e para perceber quais são as aprendizagens que já aconteceram até aquele momento e quais são as dificuldades que esses alunos podem ter em relação aos saberes do currículo do período anterior, ou no caso, o que pode ser aprendido nesse período de ensino remoto, buscando garantir, então, a partir daí, que os alunos eles tenham a possibilidade e a oportunidade de entrar em contato e de se desenvolver nos saberes, nos objetivos de aprendizagem, nas habilidades, competências e campos de experiência do seu ano letivo. A gente pode considerar também que essas informações obtidas para avaliação diagnóstica, elas oferecem para o professor, e a gente vai encontrar na literatura também bastante referência para organizar os processos de aprendizagem dos alunos, a fim de que todos sejam contemplados. E aí vem uma questão interessante de se considerar para esse cenário, para esse período, que é a questão dos roteiros personalizados. A gente vai ser uma demanda que nós vamos ter com esse cenário, é a personalização de uma trilha de aprendizagem ou de uma sequência didática para cada aluno. Isso vai nos demandar uma energia muito grande para poder fazer esse acompanhamento personalizado. Por isso que eu comentava lá no início que a questão da documentação da prática pedagógica é um elemento que faz parte da nossa rotina, que ele é importante e que agora ele se torna muito relevante no sentido de poder planejar e pensar os tempos e os espaços que essas aprendizagens ocorrem, na diversidade de estratégias que a gente precisa elaborar para que esse aluno tenha acesso ao processo de aprendizagem, tenha acesso ao conhecimento e o quanto essa documentação ela vai nos ajudar para pensar como vai acontecer essa avaliação diagnóstica e para, a partir dali, dar seguimento nas ações e nas estratégias que a escola, que as escolas, ou que o município vai pensar para dar conta disso, que podem ser várias. Por exemplo, manter o ensino remoto concomitante ao ensino presencial no retorno, para que os alunos tenham mais tempo e mais possibilidades de acompanhar todos os saberes daquele ano, trabalhar com o turno inverso, ampliar o tempo do ano letivo, talvez iniciar o próximo ano com um tempo específico para dar conta de recuperar ou oferecer oportunidade para que os alunos se desenvolvam aquilo que não foi possível de ser desenvolvido no ano anterior. Então, são critérios que vão precisar ser elaborados em conjunto, em grupo, para que vocês pensem como atingir esse objetivo, como dar conta de fazer esse processo de aprendizagem funcionar. Então, essa personalização, ela já está presente hoje, acredito, e ela vai permanecer depois para que a gente consiga dar conta de acompanhar e de verificar e como está acontecendo, como estão se desenvolvendo esses processos de aprendizagem, tá? Esse vídeo já está com 14 minutos, eu vou encerrar ele, porque a proposta é não tornar os vídeos muito longos, para que vocês consigam assistir eles sem precisar de muita demanda de internet e sem ficar muito cansativo também. E no próximo vídeo a gente vai conversar sobre instrumentos de avaliação que são possíveis de ser utilizados e de aplicação para realizar uma avaliação diagnóstica.